consegue ver o trabalho nascendo. Nós passamos por isso, né? Há um tempo atrás. E quando o pastor Tiago, que é um grande amigo, é um irmão de caminhada, homem de Deus, me chama para estar aqui com vocês, eu me sinto honrado. Eu queria ter vindo antes. A gente tem acompanhado vocês pelo Instagram, a gente tem visto vocês. Estou falando com o pastor Tiago, coloca logo no YouTube, viu, gente? Não espera não, coloca logo no YouTube para a gente poder acompanhar tudo de uma vez, para a gente poder ter esses registros aqui, para a gente ter essa memória do que Deus já está fazendo nesse lugar, do que Deus já está fazendo através de vocês, na vida de vocês também, em vocês. Começar a plantação de uma igreja é para gente que sabe que tem chamado. Participar da plantação de uma igreja, irmãos, é para gente que recebeu o toque do Espírito Santo de Deus dizendo: eu tenho planos com você no presente e no futuro. Porque é um desafio, mas é uma bênção. Exige tudo de nós, mas é gratificante. É você participar daquilo que Deus já está fazendo no mundo. Sabe, irmãos, eu tomei uma decisão de vida. A decisão que eu tomei para a minha vida é que eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Amém. E onde Deus estiver trabalhando, eu sou voluntário. Onde Deus estiver trabalhando, eu estou disponível. Onde Deus estiver agindo, eu quero fazer parte. Porque olhar para trás, irmãos, e daqui a pouquinho a gente vai olhar para trás e vai ver a igreja Valente de Davi aqui em Piratininga, em Santa Rosa, em Itaipu, em Taquatiara, no Barretos, e vai por aí, irmãos, em nome de Jesus. Vocês creem nisso também? Amém. Eu creio, irmãos. Eu creio nessa palavra. E é por isso que a gente sai de casa para vir aqui, para estar em comunhão com vocês. É por isso que a gente deixa as células, o encontro que tem lá na igreja local, para estar aqui com vocês. Porque a gente entende que tem um movimento de Deus aqui também. E o reino de Deus é maior que o segmento denominacional. O reino de Deus é maior que a bandeira, porque no céu, irmãos, não tem espaço para bandeira denominacional, tem espaço para discípulos de Jesus. Para aqueles que vivem em comunhão. E é por isso mesmo que eu trago de Deus uma palavra para o coração de vocês, para essa igreja. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Quando eu pergunto ao Senhor o que Ele tem para nós nessa noite, Ele diz: fala ao coração dessa igreja. Fala ao coração de cada servo, para que eles sejam impulsionados ainda mais, para que eles sejam motivados ainda mais, para que a visão deles seja ampliada, amplificada ainda mais, para que eles comecem a ver as coisas que eu já os prometi, para que eles vejam o que eu vou fazer nessa caminhada. Deus já está fazendo, já está fazendo, o Senhor já está fazendo, é nítido. Quando a gente vê no Instagram, não tem ideia do tamanho dessa presença de Deus aqui nesse lugar, viu? A gente já se sente bem. A gente estava aqui outro dia vendo o Instagram e vendo aqui o irmão pregar com coragem, com energia, vendo aqui a Morena ministrando os cânticos e a igreja cantando, louvando. Irmãos, glória a Deus pelo que Ele já tem feito. A gente precisa entender que o que a gente está vivendo aqui hoje é uma oportunidade incrível, extraordinária, de olhar no final da vida como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. De olhar para trás e falar: uau, Deus me usou para um legado nessa terra. Para daqui a 5, 10, 20... 30, 50 anos, 100 anos, 150, se o Senhor não voltar antes, não é verdade? E eu espero, imagino e creio que Ele já está às portas e daqui a pouco Ele chega, Ele volta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Seja o tempo que for,
quando alguém se reunir numa igreja valente de Davi, espalhada pela face da terra, vai lembrar que os valentes de Davi se reuniram aqui nessa casa. Aleluia. Essa casa aqui, ela é marcada pela presença de Deus como lugar onde Deus escolheu para poder santificar o seu povo, para comissionar esse povo. Amém. Quando as gerações de vocês passarem por aqui, eles sempre vão sentir a presença de Deus. E eles vão saber, essa casa, esse lugar é dedicado a Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu queria que você ficasse com o coração aberto, sensível, ligado para aquilo que Deus vai falar conosco, como já tem falado até aqui. Já lemos 3 salmos, mas eu não vou ler o 4º, viu? Puxa vida. Eu falei ali, Senhor, manda um salmo para mim aqui também, gente, uma hora, para a gente poder ficar todo mundo aqui alinhado, mas o Senhor disse, já deu a palavra para essa noite. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 10, verso 29, Números, capítulo 10, versículo 29, texto da palavra de Deus. Se você achou, diga amém. Amém. Números, capítulo 10, verso 29, diz assim a palavra de Deus. Moisés, todos acharam? Amém? Amém. Alguém precisa um pouquinho mais? 10. Números 10, verso 29. Texto da palavra de Deus, pode achar com tranquilidade. A gente está aqui em casa com o tempo e o Senhor vai falar conosco no tempo dele, mas a todos nós, amém, irmãos? Amém. Então diz assim o texto da palavra do Senhor: Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse, eu o darei a vocês. Venha conosco e o faremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Aleluia. Eu vou ler outra vez, e aí você já vai entender. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu. Pois ele disse, eu o darei a vocês. Venha conosco e o faremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas a seu povo, a Israel. Senhor, fala conosco. Que o teu Espírito nos fale profundamente nessa manhã. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz na instrumentalidade do teu Espírito Santo. Ó Deus, sejamos marcados, tocados, motivados, transformados e, se necessário, corrigidos pela tua palavra. É nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Moisés está posicionado. Moisés está posicionado. E o texto diz que ele tem um diálogo com Obabe, o seu cunhado. Eles estão prontos para avançar, a hora chegou, o Senhor comissionou, o Senhor disse, olha, vamos, agora é tempo de chegar, de alcançar, vamos seguir, vamos avançar. E diante desse posicionamento em obediência, Moisés entende o chamamento de Deus primeiro para si, porque é assim que é na experiência que a gente tem com Deus. Todos nós, e ontem mesmo eu estava dizendo a nossa igreja, a igreja local, eu imagino que todos nós, que somos servos do Altíssimo, todos nós queremos, assim como Jonas, assim como Abraão, assim como Moisés, todos nós queremos ter uma palavra do Senhor para nós, dizendo, é para lá que você tem que ir. Ali é o lugar onde eu quero que você esteja. E quando a gente ouve essa palavra para a vida, para o ministério, para a profissão, para a vocação, para o chamado, para a plantação de uma igreja, seja para o que for, quando a gente ouve esse chamado, irmãos, não tem mais negociação. Porque quando Deus nos chama,
Quando Deus nos chama, Ele está nos impetrando a sua soberana vontade. Aleluia. Quando Deus nos chama, Ele não está negociando conosco, dizendo: ô Luca, eu quero saber se você está a fim de participar comigo hoje. Não, não, não. Quando Deus nos chama, Ele está dizendo: ei, meu servo, minha serva, agora é a hora. Vá, siga em frente. Aleluia. Caminhe, avance, porque eu sou contigo em tudo que você fizer. Amém, Senhor. Glória a E Deus. o Senhor vai abençoando, o Senhor vai cuidando, o Senhor vai fazendo com que tudo aconteça, o Senhor vai dando o recurso, a provisão, o Senhor vai dando a visão, vai dando a sabedoria, vai dando os passos, vai dando a estratégia, vai dando o alinhamento, porque para cada etapa Deus tem uma provisão. Amém. Para cada fase da vida da gente, se a gente está debaixo da vontade do Senhor em obediência, para cada etapa o Senhor dá a sua provisão. Aleluia. Eu estava falando aqui com o Menescal, né? Eu estava falando sobre a nossa plantação, irmãos. Nós entendemos o chamado do Senhor, é hora de plantar na igreja, é hora de começar o trabalho. Vamos, Senhor, mas cadê o espaço? Não tem. Senhor, cadê o recurso? Não tem. Senhor, onde está, Senhor, o material para poder plantar uma igreja? E a gente, quando pensa em plantar uma igreja, a gente pensa normalmente, como que vai ser a estrutura, o que a gente tem que comprar, aonde que a gente vai ter o recurso para conseguir essas coisas todas que a gente precisa, como que vai ser? Mas, irmãos, me parece que quando Deus manda a gente começar algo como vocês estão começando, deixa eu falar o seu coração, e deixa eu falar o coração dessa igreja em nome de Jesus. Quando Deus manda fazer esse tipo de obra, Deus está dizendo: olhem para o alto e sigam em frente, porque no caminho eu dou as respostas. Aleluia. Olha para o alto, olha para o alto, porque se você olha para o alto, a Lara disse aqui, o nosso socorro vem do Senhor, Aleluia. que fez o céu e a terra. Não olha para o monte, não olha para o exército, não olha para a privação, não olha para o que está faltando, olha para o alto, porque Deus tem provisão para o seu povo. Aleluia. Moisés está cheio desse entendimento, porque ele caminhou até aqui, ele teve experiências com Deus. E Deus foi provando a sua vontade, Deus foi revelando a sua vontade, Deus foi usando o seu servo com todas as limitações que ele tinha. Sabe por quê, irmãos? Deus nos usa com o que nós temos e como nós somos. E no caminho Ele vai nos aprovando, vai nos tratando, vai nos lapidando, vai nos modificando, vai nos transformando, porque Deus não olha para o que falta em você. Deus olha para o que você tem e Ele ama o que você tem. Aleluia, Senhor. E sabe por que Deus ama o que você tem? Porque foi Ele que te criou. Porque você é criação dEle e agora você é filho dEle. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou extremamente motivado nessa noite. Aleluia. Muito, muito mesmo. Glória. Deixa eu voltar para o texto aqui. Eu estava dizendo para vocês, Moisés está num diálogo. E o diálogo de Moisés é com o seu cunhado. Isso aqui, irmãos, isso aqui já era suficiente para a gente poder parar e pensar e entender de Deus o que Ele tem para nós nessa noite. Moisés se refere e se dirige ao seu cunhado Hobabe. E me parece que quando a gente está dentro de um projeto que Deus está nos chamando para a gente experimentar mais dele, sabe, irmãos? Sabe, irmãs? A gente precisa começar promovendo, transbordando, compartilhando, conectando as pessoas que estão perto de nós com aquilo que Deus está fazendo. Primeira coisa que a gente faz quando a gente entendeu o chamamento de Deus, irmãos, é que a gente fala com quem está perto. E Moisés diz o seguinte a Hobabe, seu cunhado. Ele diz: olha, Hobabe, vem conosco, vamos juntos. Hobabe talvez faça a pergunta de alguém que tem a relação. É a pergunta que as pessoas fazem. Mas vamos para onde? Vamos como? O que está acontecendo?
Essas respostas eu tenho certeza Moisés ainda não tinha, mas ele já tinha uma experiência com Deus. E talvez ele tenha dito a Hobabe o seguinte: olha, Hobabe, eu vou dizer para você, eu não sei como vai ser, mas eu sei como foi até aqui. E esse Deus que me chamou é o mesmo que se revelou para mim lá no meio de uma sarça, dentro de uma caverna. E ele diz: eu sou. Eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus de teu pai. Ele disse para mim quem eu era. Ele ressignificou a minha identidade. Ele transformou quem eu sou. Ele curou as minhas dores. Ele tratou as minhas feridas. Ele eliminou e perdoou os meus pecados. E agora ele está me dizendo para ir: vem conosco, Hobabe. Vem junto, Hobabe. Hobabe deve ter perguntado para Moisés: e como vai ser? Eu não sei como vai ser, mas esse Deus diz que vai ter uma coluna de fogo, que vai ter uma nuvem também, e nós vamos ficar seguros e protegidos, e que nenhum mal nos alcançará no caminho. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus que faz. Glória. Sabe, queridos, Moisés tem uma promessa. A promessa que impulsiona Moisés diante de Hobabe é a seguinte: diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. E diante da palavra de Deus, os caminhos se abrem, os mares se abrem, a terra molhada fica seca. Eu imagino esses dias, irmãos, nós temos o hábito, o bom hábito que nós temos desenvolvido. Um dia desse, a Lara virou para mim e falou assim: vou te dar um presente. Eu gosto de cozinhar. Qualquer dia desse a gente faz uma comida bem gostosa por aqui. Eu gosto de fazer o meu risotinho de camarão, frutos do mar. Gosto de fazer a minha muquequinha de vez em quando. Irmãos, eu gosto de cozinhar. Mas eu gosto também de fazer churrasco, sabe? E aí a gente, como nós estamos no Rio, irmãos, o que acontece? Ela falou: vou te dar um presente. Passou ali numa lojinha dessas de rua, e me trouxe uma churrasqueirinha desse tamanho assim, pequenininha, bem pequenininha. Eu falei: para que você está me dando essa churrasqueira? E ela falou: porque a gente vai, gosta de ir para a praia à noite, a gente vai levar nossa churrasqueirinha, a gente vai fazer churrasco na praia. E aí, irmãos, tem domingo nosso é uma luta, irmãos. A gente acorda cedo e vai para a igreja, aquela trabalheira toda, e monta as coisas, e desmonta, limpa, organiza, prega, adora, serve, aconselha, visita, irmãos, aquela coisa toda. Quando chega o final do domingo, irmãos, normalmente a gente está exausto, mas a semana também é exaustiva. Então o domingo não é o único dia, porque de segunda a sábado, ultimamente, tem sido também um furacão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque Deus ama trabalhadores. Amém. Porque o nosso Deus é trabalhador. E os servos dele também são todos trabalhadores. E aqueles que são preguiçosos, ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O nosso Deus, que é trabalhador, também ama o descanso, não é verdade? Aleluia. Ele mesmo quem promove o descanso. Quando chega domingo, irmãos, a gente arrumou um motivo. Porque termina o domingo, a gente vai abastecer o carro para a semana. E aí a gente abastece o carro, irmãos, lá na Barra da Tijuca. E aí o que vai junto com a gente, irmãos? A churrasqueirinha. E a gente leva aquele contrafilé arrumado que o Senhor deu provisão. Aleluia. Leva aquele queijinho coalho, irmãos, qualidade, sabe? Porque a gente gosta. E esses dias, irmãos, a gente estava na praia, porque lá também é um lugar de contemplação. Você chega ali, praia, domingo à noite, tem quase ninguém, está vazia, e o mar está ali adorando ao Senhor com as ondas, constantemente, sem parar. E a gente fica ali comendo carne, batendo papo, e toda vez que a gente se levanta, a gente vai orar e consagrar a semana ao Senhor, para que Ele abençoe. E da última vez, irmãos,
nós fizemos esse movimento, eu fiquei sentado na cadeira guardando as coisas do churrasco. Lara e Luca vão para a beira da praia, eu já tinha ido com Lara, nós já tínhamos orado, agora ela vai com o Luca. E aí, irmãos, daqui a pouco eu estou guardando, eu só escuto ela gritando, amor, 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 e eu olhei assustado, falei, o que está acontecendo? E ela aponta, irmãos, no horizonte, e uma lua vermelha, 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 vermelha. Aquela semana tinha sido uma semana, irmãos, de tanta provação, de tanta luta, de tanto desafio, porque deixa eu dizer uma coisa para você aqui, a vida do servo do Senhor tem lutas sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê, irmãos? Porque eu venci o mundo, a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus. Lara e Luca vão para a beira da praia, e aí tem uns barquinhos no horizonte, depois eles me contam a experiência. Estavam orando, dizendo, Senhor, age, Senhor, em nosso favor, dá resposta, fala conosco o que o Senhor quer, fala para nós, conta os seus planos, Senhor, fala conosco que ela disse que vê 2 barquinhos, daqui a pouco tem mais um barquinho, e esse barquinho vai aumentando, e daqui a pouco não é mais um barquinho, é aquela lua que sobe ali por trás do mar, vermelha, irmãos. Eu não sei como chamar aquela lua, eu só sei minguante cheia, eu não sou bom com esse negócio. Aquela lua é o quê? Parecia uma lua nova. Parecia lua nova, né? Metade da lua. Perdoe, irmãos, a minha ignorância com lua. Mas ela vem subindo, e como se o Senhor estivesse se aproximando de nós ali, mandando para nós aquele astro, dizendo, eu estou aqui com vocês. Irmãos, a água do mar vem gentilmente e toca os pés deles. O Lucas se joga de joelho, levanta as suas mãos e começa a adorar o Senhor. E a gente começa também a adorar o Senhor na praia. E a gente diz, o Senhor nos visitou. Aleluia. O Senhor está conosco. Nós não temos as respostas do futuro, mas nós temos a resposta de que o Senhor está conosco hoje. Aleluia. A certeza e a convicção, o Senhor nunca nos abandonou, Ele cuida de nós. Eu olho para Moisés, irmãos, e eu vejo Moisés dizendo isso para Hobabe. E Moisés faz um convite a Hobabe. Hobabe, que é midianita, o texto mesmo diz, e se você faz uma exegese, uma procura, ele também é queneu e ele é nômade. Qual é o convite de Moisés para esse midianita, que está acostumado a andar, mas anda sem destino, anda sem referência, está passando pela vida sem lugar, sem destino e sem propósito? Não faz sentido, a princípio, para Hobabe, o convite de Moisés. Por que você está me chamando para andar pelo deserto? Se eu sou o homem que anda, de uma família que anda, eu já estou trilhando, eu já estou caminhando, eu já estou fazendo isso. Mas note bem qual é o convite de Moisés. Ele diz, vem conosco e te faremos bem. Iremos para a terra que o Senhor já prometeu e Ele vai fazer grandes coisas pelo seu povo. Tem um propósito, tem um destino, tem uma promessa, tem uma palavra de Deus. Aleluia. Porque não é andar, irmãos, é saber para onde está indo. Essa igreja está indo para o lugar onde muitas almas vão ser salvas. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja está indo, irmãos, para o lugar onde esse projeto Grão de Mostarda, irmãos, vai se tornar uma referência no Rio de Janeiro. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes com o seu povo. Tem um amigo, o pastor Felipe Hernandes, da Igreja Memorial de São Paulo, e ele tem um projeto de futebol como vocês, com 300 crianças. Foi crescendo, e ele já não sabia como fazer para poder sustentar aquele projeto, as crianças chegando, as famílias sendo salvas, e cada criança que chegava se tornava um missionário dentro da sua própria casa, e as coisas acontecendo, irmãos, uma revolução.
Sabe o que ele fez, irmãos? Já gostava de cozinhar, assim como eu também. Foi fazer um curso rápido, intensivo de gastronomia. E ele começou a fazer comida para poder vender para as pessoas da igreja, para poder sustentar o projeto, e aquilo foi acontecendo. Não dava mais para poder fazer informalmente, eles foram para uma loja, e aí agora então se tornou um restaurante. Esse restaurante que era só para poder vender quentinha, para poder alimentar, para poder prover recurso para o projeto e para cuidar das crianças, agora um restaurante com estrela Michelin em São Paulo. É uma provisão de Deus. Aquele projeto tem tudo, irmão. Aleluia, glória. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é provedor. Aleluia. Se a gente deixa de olhar para o que está faltando e a gente olha para o alto, a gente olha para o que Deus já fez, porque Ele já revelou para nós, para a palavra que Ele deu, na segurança de que a palavra de Deus é fiel e não se corrompe. Aleluia. Então vamos em frente. Então vamos seguir. O convite para a caminhada, irmãos, sempre é um convite à dependência radical do Deus que nos sustenta, nos conhece e nos controla. Para onde é o convite? Inicialmente, o convite é: vamos ao deserto, e de lá o Senhor nos leva à terra prometida. Irmãos, me parece que a gente olha para o deserto como um problema, mas Deus olha para o deserto como um lugar de cuidado, tratamento, crescimento, desenvolvimento, de revelação, de manifestação da vontade dEle, onde Ele mesmo está e Ele se revela a todos nós. A gente olha para Moisés, é assim, é no deserto que a sarça está lá, e Deus fala com Moisés. Se a gente olha para Elias, é no deserto que Deus dá provisão, que Deus dá cuidado, que Deus envia os seus anjos. A gente olha para João Batista é a voz do que clama no deserto: arrependei-vos, o Senhor está falando, anunciando a chegada do Senhor. Se a gente olha para Jesus, é no deserto que Ele passa lá o tempo da preparação e que vence o inimigo mais uma vez. Então, irmãos, para onde que é o convite? É para a caminhada. É para a gente seguir, é para a gente ir junto, é para a gente se entender, é para a gente se conhecer, é para a gente criar afinidade, irmãos, é para criar vínculo. Esse tempo aqui, irmãos, é um tempo precioso. Amém. Precioso. Porque vai chegar o dia, em nome de Jesus, para essa igreja, que vocês vão mandar mensagem um para o outro. Tem 2 semanas que eu não te vejo na igreja, e vocês vão falar: eu estava lá, só que eu estava no departamento tal, trabalhando, não deu tempo nem de sair, tem tanta gente na igreja que a gente não consegue nem mais se ver, vamos marcar outro dia da semana para a gente poder comer, porque lá no templo a gente não se encontra mais, porque tem gente que Deus mandou para vocês. Mas esse tempo é tempo de base, é tempo de conhecimento, é tempo de alinhamento, é tempo de vocês estarem juntos. É no deserto que Deus vai selecionando o seu povo. É no deserto que Deus vai dizendo quem vai chegar e quem não vai chegar, irmão. É no deserto que as pessoas vão colocando o coração ali, ó, e dizendo: eu estou com o Senhor, eu creio na promessa. É no deserto que Deus vai revelando. E a gente precisa estar atento a isso. Tem um convite, irmãos, para nós. Tem um convite para cada um de vocês, para caminhar com o Senhor agora, nesse tempo no deserto, porque Ele vai revelar os planos dele para vocês. Aleluia, Senhor. É caminhar junto com o pastor Tiago, caminhar junto, cada um de vocês, caminhando junto. Queria que você falasse com o irmão que está perto de você, dissesse assim: eu estou junto com você, vamos caminhar, vamos nessa. Fica firme, diz mesmo, toca nele, diz: estamos juntos. Estamos juntos. É uma luta, porque Lara vive me chamando para caminhar, irmão. Vamos fazer uma caminhada. O Luca vive me chamando para correr e caminhar. Não vejo motivo porque eles tanto me chamam para caminhar. Mas a caminhada é bom, a gente precisa ter, a gente precisa conseguir fazer. A gente está junto, está caminhando, está conversando, está se conhecendo, está se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Isso traz alegria para nós, irmãos. Tem uma condição aqui. Tem uma condição. Qual é a condição? Moisés diz assim: vem conosco e te faremos bem.
E aqui, irmãos, é um ponto de atenção importantíssimo, sabe? Que a gente tem que estar com o coração muito aberto e muito pronto para entender o que Moisés está dizendo aqui. Vem conosco, a gente vai te fazer bem. Na caminhada, irmãos, na caminhada de plantação de uma igreja, a gente precisa desejar que o outro fique sempre cuidado, irmãos. Porque normalmente a gente está construindo coisas e a gente diz, puxa vida, vão chegar as pessoas novas, a gente precisa cuidar bem delas. Vai chegar os novos convertidos, a gente precisa cuidar dos novos convertidos. Vai chegar gente para poder ajudar na liderança junto com vocês, a gente precisa cuidar bem deles. Irmãos, isso só faz sentido se o cuidado primeiro está aqui entre vocês. Porque Deus chamou você para proteger o seu irmão. E Deus chamou o seu irmão para proteger vocês. Deus chamou esse pastor para proteger essa igreja. Mas Deus também chamou essa igreja para proteger o pastor Tiago. Porque vem conosco e te faremos bem. Irmãos, a gente faz alguns pactos de vez em quando lá na igreja com o Senhor. Aliança com o Senhor. E essa semana mesmo a gente fez aliança com o Senhor. A aliança que a gente faz no final do culto de oração é: aqui em nome de Jesus, nenhum irmão vai ferir outro irmão. Amém. Porque a gente precisa caminhar, mas fazendo bem para o outro, irmãos. Porque a igreja vai crescendo. E aí, daqui a pouco, irmãos, tem um púlpito que é um pouco maior, que é um pouco mais bonito. Esse aqui já é bonitão. Eu tô sonhando. O dia que vocês forem trocar para um púlpito maior, manda isso para local, viu, gente? Porque, meu Deus, esse aqui já é um 2.0, né? O altar 2.0. Irmão, daqui a pouco tem outro instrumento, daqui a pouco está tocando o violão lá com fone de ouvido, com retorno, com não sei o que. Daqui a pouco a Morena está ministrando e já tem um jogo de luz, tem um telão, tem tudo lá. Vocês já estão fazendo toda a estrutura. Irmão, vai chegar um monte de gente atraído pela estrutura e não pela visão. E quando a gente na igreja está atraído pela estrutura e não pela visão, irmãos, a gente deixa de caminhar junto para querer ser aquele que aparece. E quando toda a glória não é exclusivamente do Senhor, as pessoas começam a se fazer mal. Porque eu quero, porque é minha vez, porque que o outro tem mais tempo, porque eu tenho mais tempo. Tem menos tempo, isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Amém. Você concorda com isso? Amém? Amém. Vem conosco, te faremos bem, porque o Senhor vai fazer coisas grandes para Israel. Sabe, queridos, quando eu olho para Moisés caminhando, eu vejo que nessa caminhada tantas coisas Deus fez com o seu povo. Tantas vezes Deus teve de corrigir o seu povo, mas como que Deus impulsiona e dá segurança para o seu povo? Eu tenho uma convicção, irmãos, a convicção que eu tenho, irmãos, é que Deus podia fazer aquela transição, aquele traslado de várias maneiras, Deus poderia tomar o seu povo e teletransportar até os muros da cidade de Jericó. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus poderia, irmãos, tomar todos os carros, cavalos de Faraó, colocar o seu povo, promover ainda que eles fizessem mais carros e cavalos, assim como ele fez com Noé, que fez uma arca e transportou aqueles que creram e obedeceram. Deus poderia fazer dessa maneira, sim ou não, irmãos? Sim. Mas Deus tinha uma forma específica de fazer com o seu povo naquela ocasião. E a minha convicção é que Deus poderia salvar Niterói de várias maneiras, através de várias igrejas. E as pessoas até podem dizer, mas já tem a igreja A, tem a igreja B, tem essa ou aquela. Irmãos, tem um povo nessa cidade. Tem casais nessa cidade. Tem famílias nessa cidade. Tem filhos nessa cidade
tem irmãos nessa cidade, tem pessoas que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, tem pessoas que estão passando necessidade, tem famílias que agora mesmo estão se ameaçando dentro de casa, que Deus preparou a valente de Davi para ser canal de salvação. Aleluia. Tem um povo separado para essa igreja. Tem um povo que Deus já levantou espiritualmente e que já é a igreja valente de Davi em toda essa cidade de Niterói, onde o Senhor os levar. O que vocês precisam fazer é continuar caminhando, continuar crendo e continuar avançando, na certeza de que o Senhor está cuidando de vocês. Deixa eu dizer duas coisas para que eu possa caminhar para o final dessa palavra. A primeira é: tenha uma convicção. Deus é suficiente. Aleluia. O Deus que a gente serve é suficiente. Nele não falta nada. Ele tem tudo. Ele transborda tudo. E para cada etapa, guardem isso, para cada etapa Deus tem uma provisão. Aleluia. Deus tem provisão para essa igreja, Deus tem provisão para a sua casa, Deus tem provisão para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado. Deus tem provisão porque Ele é suficiente. Aleluia. Segunda coisa que eu vou te dizer: Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Deus chamou essa igreja para ser um canal dele nesse tempo. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem tem experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Irmãos, no final do contrato do nosso prédio, lá na Rua Samoa, faltando 15 dias para o contrato, nós recebemos uma notícia que as pessoas que estavam vinculadas ao contrato não iriam renovar o contrato. Tinham outros planos e iam seguir. Faltando 15 dias. Nós tínhamos um CNPJ novo, recém-constituído. Olhei para aquela mensagem e eu disse: Deus proverá. Aleluia. Irmãos, você mandar mensagem para a imobiliária e toda aquela quantidade de necessidades, de documentos. Irmãos, a proprietária em algum momento me liga, porque eu já tinha contato com ela, ela faz contato. Primeiro eu fiz contato com ela, ela devolve a ligação e ela diz: pastor, deixa eu te falar, eu quero continuar com a igreja no prédio. Eu disse: então vamos fazer negócio, mas tem que ser pela imobiliária, essa é uma condição. Eu disse: Deus vai prover. Começamos a conversar. E ela é membro de uma igreja lá em Alphaville, em São Paulo, Batista, onde eu faço um curso de aprimoramento de gestão e liderança. E agora a gente já tinha algo comum. Ela é ovelha de um pastor que também me discipula e me treina. Já temos outra coisa em comum. Em algum momento ela disse: pastor, esse dinheiro, eu nunca tive alguém que alugasse esse prédio que nunca atrasou um aluguel, e a igreja nunca atrasou um aluguel. E não porque é fácil, irmãos, mas porque Deus provê. Todo mês a gente tem milagres. Todo mês. E eu disse: vamos fazer. Se Deus está abrindo a porta, vamos fazer. E aí chegou a notícia: vocês vão precisar de um fiador. No nosso caso, eu precisava de fiador. Eu disse: Senhor, como vai ser agora? Precisamos de um fiador. Começamos a orar. E tem um irmão lá na igreja, que ele é coronel da aeronáutica. E conversando com ele, ele disse: pastor, manda os termos. Eu mandei os termos para ele. Daqui a pouco ele devolve aquela documentação. Nós mandamos a documentação para a imobiliária em menos de uma semana. Tínhamos 15 dias. Em menos de uma semana, o novo contrato já estava de posse da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Deus promete. Aleluia. E Ele vai cumprir. Glória. Sabe qual é a minha oração? É que o Senhor os levante com a mesma fé de Moisés. Aleluia. Não se preocupem hoje. Estava falando aqui, não terminei.
Nós tínhamos 13 cadeiras. 13 cadeiras. Não tinha som, viu o irmão mexendo no som aqui. Eu falei, rapaz, quanta tecnologia essa igreja. Essa igreja lá em Davi é chique mesmo, né, gente? É chique. Porque olha só, um púlpito desse aqui, irmão, um púlpito desse aqui, meu Deus do céu, gente. Eu ia carregar ele para casa e voltar todo dia nas costas, de tanto que eu ia amar esse negócio. Estou dizendo para vocês o seguinte, não se preocupem. Não se preocupem. Não se preocupem com o que vocês acham que está faltando. Mas comecem a agradecer. Comece a agradecer. Comece a agradecer de verdade. Agradece ao Senhor. Senhor, obrigado por essa cadeira, obrigado por esse culto, obrigado por esse ventilador, obrigado por esse instrumento, obrigado pelos levitas que estão aqui, pelo ministério de adoração. Senhor, obrigado pelas pessoas que vieram hoje e Deus vai fazer multiplicar, Deus vai fazer multiplicar, Deus vai fazer multiplicar, até que vocês tenham nessa experiência aqui uma linda história de como o Senhor os levou. Amém. Até o lugar, os lugares que Ele já prometeu. Aleluia. Mas não é só, irmãos, a gente olhar para o lugar e a gente experimentar Deus enquanto a gente está indo para lá. Aleluia. Porque se a gente experimenta Deus hoje aqui, não vai faltar nada para hoje, não vai faltar nada para amanhã. E o Senhor vai fazer transbordar na vida de vocês. Amém? Aleluia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide dessa igreja, que o Senhor os faça prosperar, que o Senhor em tudo os levante como a geração, a nova geração que salva a cidade de Niterói. Amém. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé, por favor.